Esse texto servia de base para 3 questões, 64, 65 e 66. A 66 foi anulada. Então a gente vai direto aqui para 64 e 65. Você tinha um texto que tratava de uma ideia de Norbert Elias, Teoria dos Jogos Competitivos de Norbert Elias. Tudo bem? Os modelos de competição, que podemos entender como modelos de relações sociais, então ele faz uma analogia inicial aqui, são classificados em, então quais são os modelos de competição? Competição primária sem regras, competição entre duas pessoas com regras, competição de muitas pessoas a um só nível, competição de 2 níveis do tipo oligárquico e competição de 2 níveis do tipo crescentemente democrático. Com exceção do primeiro tipo, que era a primária sem regras, os modelos se assemelham a jogos reais, que jogos têm regras, como xadrez, futebol, tênis ou tantos outros esportes. Representam a competição segundo regras, as quais podem variar em sua escala de presença e importância. Em sua escala de presença das regras, importância das regras. Todos os modelos se baseiam em 2 ou mais pessoas que medem suas forças, ou seja, na distribuição potencial de poder ao longo de uma configuração qualquer. O equilíbrio de poder, segundo Elias, constitui um elemento integral de todas as relações humanas. Então, todas as relações humanas são marcadas naturalmente por um equilíbrio de poder. Faz parte das relações humanas, equilíbrio de poder. As quais são, comumente, multipolares. Então, as relações humanas são multipolares. Natural, comumente, muitas vezes, que elas sejam multipolares. Neste caso, os modelos de jogos poderiam ajudar a uma melhor compreensão do tal equilíbrio do poder. Não como uma ocorrência extraordinária, mas como uma ocorrência cotidiana. Portanto, os modelos de jogos, essa ideia de equilíbrio do poder, não é algo extraordinário, mas é algo natural, é uma ocorrência cotidiana. Elias entende que ninguém vem ao mundo desprovido de poder, pois este é um elemento básico das relações humanas. Ocorre que, como por vezes o desequilíbrio de poder é muito grande, algumas perspectivas teóricas acabam reificando, coisificando o poder em suas análises. Reificar, dar condição de coisa, dar caráter de coisa. Reificar eu posso traduzir por coisificar. Com base no texto, assinale a alternativa correta, uma questão meramente de interpretação. Os modelos de competição de diversos tipos servem como base para as relações sociais. Não, o problema está aqui, ó. Servem como base para as relações sociais? Não. Ele faz uma analogia, mas não que as relações sociais se baseiem em modelos de competição. As relações sociais podem ser interpretadas a partir de diferentes modelos de competição. Então eu posso imaginar as relações sociais, posso interpretá-las a partir de diferentes modelos de competição. Ele mostra quais são esses modelos, que são 5. Então a letra B traduz uma ideia que é uma ideia verdadeira dentro do texto, logo no começo. Veja, os modelos de competição, que podemos entender como modelos de relações sociais, são classificados em competição. Depois, ele vai mostrar quais são os modelos de competição, e daí ele tira um desses modelos da condição de jogo, porque afinal de contas, jogo tem regra, e a competição primária não tem regras. Resposta era a letra B. Os variados modelos de competição correspondem exclusivamente, quer dizer, somente a isso, a modelos de torneios multipolares. Não, aqui não entra em jogo torneio multipolar. O que é multipolar? É a relação de poder. Multipolar é, na verdade, a ideia das relações humanas que apresentam poder. Então, não torneios multipolares, que não tem nada a ver com a ideia das relações sociais. Letra D. O equilíbrio de poder humano depende essencialmente de sua configuração em modelos de jogos. Evidente que não, Ele aproxima modelos de jogos, modelos de competição, das relações sociais, mas não que o equilíbrio do poder humano dependa fundamentalmente do fato de isso ser representado por um modelo de jogos. Equivocada aqui a ideia de depender essencialmente de uma configuração de jogos. Em letra E, o texto apresenta 5 tipos de competição e apenas o primeiro não representa modelos de relações sociais. Veja, não é que ele não represente modelo de relação social. Ele é aquele, ele diz aqui, que não se assemelha a jogo. Por quê?
Porque o primeiro tipo de competição, que é uma competição primária, não tem regra. E todo jogo tem regra. Nas relações sociais, existem relações sociais, na visão dele, que não tenham regras. E aí é a anarquia total. Questão 65. Observe o seguinte excerto do texto. O equilíbrio de poder, segundo Elias, constitui um elemento integral de todas as relações humanas. Portanto, as relações humanas são compostas por equilíbrio de poder. É um elemento integral que está nas relações humanas, as quais são, então, por sua vez, as relações humanas são comumente multipolares. As relações humanas são multipolares. Tudo bem? Assinale a alternativa em que o trecho destacado é parafraseado adequadamente. Esse é um tipo de exercício bastante comum na prova da Federal. Você encontrar um texto, um enunciado que recrie de forma parafraseada e correta um enunciado original. Então, atenção a este exercício. Letra A. Conforme Elias, usou conforme aí, que é um conectivo de conformidade, está correto, né? As relações humanas multipolares, pronto, já houve um problema aqui, porque multipolares ele considerou como se fosse um adjunto, uma qualidade típica própria das relações humanas. E no original ele diz que elas são comumente, muitas vezes, multipolares. A letra A já toma essas relações como naturalmente multipolares. É exatamente o que acontece na letra C aqui, ó. As relações humanas multipolares. Aqui também nós temos um problema, porque ele toma como se fosse uma qualidade total das relações humanas. E isso acontece também na letra E, quando ele diz as relações humanas que são multipolares, portanto ele toma isso como uma característica natural das relações humanas. Só aí eu já tiraria 3 de cara, tá? Mas vamos ver depois. Na letra A, então, as relações humanas multipolares são elementos constitutivos integrais para o equilíbrio de poder. Ele inverteu totalmente, né? É o equilíbrio de poder que é um elemento integral que constitui as relações humanas que, via de regra, são multipolares. Então, ele inverteu aqui quem é quem, a letra A errada. Letra B. É o equilíbrio de poder que constitui integralmente as relações humanas, comumente designadas como multipolares, segundo Elias. Olha, ele diz assim, é o equilíbrio de poder que constitui totalmente as relações humanas. Parece a mesma coisa, mas não é, porque esse integralmente que está aqui é um advérbio, que está modificando constituir. E lá no original, o que você tem é integral, que caracteriza elemento. Então não é que o equilíbrio de poder constitui totalmente, dá a impressão que é só ele que constitui as relações humanas, entende? Depois ele até acerta, relações humanas comumente designadas como multipolares, mas a sutileza estava ali no início. A gente poderia pensar também que quando ele diz assim, ó, é o equilíbrio de poder, dá-se a impressão de que é um único elemento constituinte das relações humanas, o que seria mais um problema no item B. No item C, já haveria o problema das relações humanas multipolares. Depois, são constituídas na íntegra pelo equilíbrio de poder. Esse na íntegra é integralmente, portanto está errado, da mesma maneira que a letra B propõe integralmente. Letra D, então, pela sobra, né, porque todas estavam indo ali caminhando de maneira equivocada, na letra D temos a correta. Para Elias, as relações humanas, geralmente multipolares, ele traduziu relações humanas as quais são comumente multipolares, ele colocou geralmente multipolares, apresentam um componente constitutivo, o equilíbrio de poder. Veja que ele tirou o integral e mesmo sem o integral, essa é aquela que parafraseia assim, corretamente. Alguém poderia objetar, deveria aparecer a palavra integral. Realmente seria melhor, mas todas as outras têm problemas que são grosseiros e visíveis. Então veja lá, na letra E, as relações humanas que são multipolares. Já estaria errado aí, né? Porque tomou a relação humana na sua totalidade como multipolar. Constituem o elemento integral do equilíbrio de poder. É o inverso. É o equilíbrio de poder que é um elemento integral que está nas relações humanas. Completamente invertida. Questão 65, letra D.